Graças a Paz, irmãos, motivo muito alegre de poder estar aqui com você e compartilhar mais um pouco da Palavra de Deus. Então convido você, se inscreva no canal, participe conosco, para que a gente possa desfrutar o melhor da Palavra de Deus. Hoje o tema abordado é no livro de João, capítulo 5. Eu queria refletir em alguns versículos, mas vou deixar a leitura de um só, que diz assim, em João capítulo 5, no verso 14, que diz assim: Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Meu Deus do céu, glória a Jesus. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de um texto bem conhecido. A época que aconteceu no tanque de Betesda a cura de um paralítico que ali se encontrava. Hoje existe dois tipos distintos de pessoas que buscam alguma bênção de Deus. Havia uma multidão no tanque de Betesda, segundo o texto, e isso simboliza o formalismo religioso, onde a multidão ficava aguardando acontecer alguma coisa, o mover das águas, acontecer uma situação. E isso leva a gente a entender sobre a superstição que é feita pelo ritual, o ritualismo que ali se empregava. O grupo de pessoas que vivia ali pela superstição e pelos rituais. Dentro desse tanque de Betesda, onde nós encontramos alguns pavilhões, aqui fala alpendres. E eu convido você a compartilhar comigo alguns. Por quê, pastor? Porque eles esperavam o mover das águas. Muitos doentes, coxos, aleijados. Um anjo descia uma vez por ano, de tempo em tempo, e movia as águas, e o primeiro que ali tivesse, que descesse as águas agitada, sarava de qualquer tipo de enfermidade que tivesse. Então em Betesda nós aprendemos que a bênção era somente, aleluia, para o primeiro que entrasse. Com Jesus a bênção é para todos. Posso falar do segundo alpendre, do comodismo. É interessante. A Bíblia diz que jazia ali uma grande multidão, esperava um movimento. Aquelas pessoas estavam em total inatividade, viviam as suas indiferenças. Sabe que as Escrituras nos levam sempre a ir para frente, a andar para frente e buscar o que precisamos e não ficar esperando só movimentos, como hoje nós temos visto o acontecer. As pessoas esperam acontecer tantos movimentos nas igrejas para poder ter uma atitude de ação e de fé. Nós vimos diante da morte de Moisés, quando Deus chega para Josué e fala para ele ser forte e corajoso, simplesmente. Porque da mesma forma que ele foi com Moisés, ele seria com ele diante dos juramentos que ele tinha feito para Moisés. Eu falo com você agora de um outro alpendre, do favoritismo. Quando ele declara aqui no versículo, capítulo 5, no verso 7, que não tinha ninguém para colocar ele quando a água era agitada. Amados, havia muitos doentes, muitos coxos, mas ali eram de famílias, muitos deles eram de famílias com condições ricas, que tinham condições de pagar escravos, turnos e turnos de escravo, para ficar ali todo o tempo com o seu doente, para que quando o anjo descesse, tivesse alguém que o colocasse nas águas, quando essa fosse agitada, e assim seria curado. Mas Jesus cura sem olhar para a posição social, sem olhar para as condições das pessoas. Deus quer abençoar as pessoas independente das condições financeiras delas. Temos também aqui um alpendre da frustração. Enquanto ele tentava entrar, descia outro na frente dele. Mas nós estamos falando de uma pessoa que estava sofrendo há 38 anos, em volta de busca de uma esperança vazia. O tanque. Olha que interessante. Não tinha ninguém que podia ajudar ele. Também podemos falar do alpendre da cegueira espiritual. Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Também podemos declarar que ele não conseguia enxergar quem era Jesus, porque era um prisioneiro da religiosidade, dos rituais de um tanque, superstições religiosas que afastavam o homem do Cristo, da simplicidade do Evangelho. Assim temos visto pessoas. Não tem atitude, não tem ninguém que banque, não tem ninguém que te ajude. Jesus não precisa, irmãos, de olhar para o seu estado físico. Ele não conseguia enxergar com quem ele falava.
Ele não conseguia ver Jesus porque era preso nos rituais de um tanque. Homem que vivia debaixo de superstições religiosas não pode contemplar o poder e a graça de Deus, meus irmãos. No livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, diz que nós não devemos conformarmos com este século. Nós devemos, pelo menos, renovar a mente para que a gente possa experimentar a boa, agradável, aleluia, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Mas para isso precisamos ter maturidade espiritual para ouvir a voz do Espírito Santo, do qual vai nos mostrar, nos dirigir ao caminho certo, do que é certo e errado, o que podemos ou não fazermos. Interessante que quando Jesus faz um milagre na vida deste homem, ele imputa a esse homem responsabilidades. Responsabilidade que agora o homem teria que responder diante de Deus, em um nível diferente do que ele vivia. Vimos ele chegando no templo e Jesus ali encontra com ele. E Jesus fala para ele, você já está curado. Cuidado para não acontecer coisa pior. Não. E esta hora eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que Jesus propõe no meu coração. Você está doente? Qual a enfermidade? Há quanto tempo você está? O que você já fez na sua vida para buscar a cura? Para receber o milagre? O que você tem feito? Quer ser curado? Então, você realmente se importa com seus problemas a ponto de mostrar para Deus isso? Você tem feito algo à altura com respeito em relação ao seu problema ou à sua dificuldade ou à sua doença? Você tem feito algo que exige um pouco de sacrifício, até mesmo de aguentar um pouco mais de sofrimento para buscar a sua bênção? Sabe que Jesus espera um pouco mais de compromisso das pessoas hoje. Compromisso de poder segui-lo, de poder ouvir essas palavras. Para o milagre acontecer muitas vezes nas nossas vidas, primeiro nós precisamos sair dos rituais. Segundo, não devemos culpar a Deus pela nossa condição financeira ou física. As dificuldades de nunca ter ninguém para nos ajudar. Será que a gente consegue negar o nosso próprio desejo para seguir Jesus? Será que se Jesus fizer hoje um milagre na tua vida, o próximo encontro que Ele tiver contigo vai ser numa igreja? Em qual pavilhão você se encontra? Debaixo de qual alpendre você se encontra hoje? Há quanto tempo aprisionado nisso, esperando movimentos? Hoje nós vemos rituais evangélicos. Não se faz mais culto como Deus pediu para fazer cultos com raciocínio, mas verdadeiros rituais nós vemos dentro das igrejas, que não liberta ninguém, aprisionam em muitas outras coisas. Responsabilidade é pegar o leito e sair andando. Pegar o leito significa você se acomodou nessa doença, você se acomodou com essa enfermidade, você precisa pôr debaixo do braço e sair andando. Perdeu o emprego, tem vergonha, não tem mais o mesmo nível, tem vergonha. Não, meu irmão, ergue a tua cabeça, saia do tanque. Não fique esperando movimentos acontecer para que dentro você se aproxime desse movimento e espere que alguém te ajude a ver um movimento diferente. Não, meu irmão. Jesus é a vida e te convida hoje a pegar esse problema, colocar debaixo do braço e sair andando para a glória de Deus e ir para a igreja testificar. Não fique esperando nenhum movimento ritualístico. Ei, pega o teu leito e ande. Pega a tua dificuldade e parta para o combate. Eu creio que Deus vai te honrar em o nome de Jesus. Reflita nessas palavras, medite nelas mais, cada dia mais. E que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Quero orar por você. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, em o nome do Senhor Jesus, diante dessas palavras, peço-te, ó Deus, que essas palavras possam ir de encontro a cada coração, a cada alma. E para o propósito do qual ela está sendo ordenada nesta hora, ela possa determinar curas e milagres, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe.